Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro. Uma pesquisa feita pelo Ibope a pedido da Rede Nossa São Paulo mostra que o paulistano passa por ano o equivalente a 1 mês e meio parado no trânsito. A pesquisa sobre mobilidade urbana mostra que um morador da capital perde 45 dias a cada ano para fazer todos os deslocamentos diários, como ir e voltar do trabalho, ir e voltar do hospital ou da academia, deixar e buscar os filhos na escola. O tempo médio gasto no trânsito por dia para realizar a totalidade dos deslocamentos aumentou 20 minutos entre o ano passado e este. Entre os que usam carro, todos ou quase todos os dias, a média ficou em 1 hora e 59 minutos. Entre os usuários de transporte público, 2 horas e 12 minutos. Ficar parado no trânsito é uma realidade de quase todas as grandes cidades. Na cidade onde mora você, perde muito tempo no trânsito? O Link News de hoje quer saber. Olá, boa tarde. A gente quer que você participe do jornal. É só manifestar sua opinião com a hashtag #LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil. Também para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Presidente Michel Temer abre em Nova York reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas e diz que impeachment foi constitucional. Transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. Após protestos, Câmara retira de pauta projeto que poderia perdoar quem já fez uso de contribuições ilegais em eleições anteriores. Em seu último discurso como presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU em Nova York, Barack Obama pede que líderes mundiais optem por um melhor modelo de cooperação. Sobre esses temas, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News, segunda edição. Abrimos esta edição com a informação de que o nosso presidente brasileiro Michel Temer fez o primeiro discurso na ONU. Seguindo a tradição, ele abriu a Assembleia Geral da ONU, que acontece em Nova York. E ao contrário do que era esperado, inclusive, Lidiane, Temer falou sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele afirmou para chefes de Estado do mundo inteiro que o procedimento de impeachment transcorreu dentro do mais absoluto respeito à ordem institucional. Você vai ver agora alguns destaques do discurso de Temer. Diante de líderes do mundo todo e a menos de um mês como presidente definitivo do Brasil, a expectativa não era de que Temer falasse sobre o impeachment. Mas ele esclareceu à ONU que o processo respeitou a Constituição brasileira. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. O presidente falou também da riqueza da biodiversidade brasileira e da economia do país. O Brasil, país mais biodiverso do mundo, detentor de matriz energética das mais limpas, é uma potência ambiental que tem compromisso inequívoco com o meio ambiente. O desenvolvimento depende também do comércio. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Citou o Brasil como exemplo de diplomacia e que o mundo deveria seguir o nosso exemplo. Uma diplomacia com pés no chão, mas com sede de mudança. É assim, meus senhores e minhas senhoras, que o Brasil atua na nossa região e além dela. Um país que persegue seus interesses sem abrir mão de seus princípios. Queremos para o mundo, senhor presidente, o que queremos para o Brasil: paz, desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos humanos. Temer não ignorou a situação dos refugiados. Refugiados e imigrantes, senhor presidente, são, as mais das vezes, vítimas de violações de direitos humanos. Repudiamos todas as formas de racismo, xenofobia e outras manifestações de intolerância.
Damos abrigo a refugiados, imigrantes, como pude reiterar também no encontro de ontem. O presidente ainda falou sobre os atuais conflitos mundiais. A guerra da Síria, por exemplo, continua a gerar sofrimento inaceitável. É inadiável uma solução política. O mais recente teste nuclear na Península Coreana não nos deixa esquecer o perigo que também representa a proliferação nuclear. E, por fim, enalteceu a importância da ONU. Há quase 60 anos, meu compatriota Oswaldo Aranha afirmou desta tribuna que não há, no mundo mesmo perturbado como está, quem deseje ver fechadas as portas dessa casa. E alertou, sem a ONU, as sombras da guerra desceriam sobre a humanidade para obscurecer definitivamente e irremediavelmente a esperança dos homens. É nesta Assembleia das Nações que cultivamos nossa esperança. E durante o discurso do presidente Michel Temer na ONU, delegações de ao menos 4 países deixaram o plenário da Assembleia Geral em protesto ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Delegações de Equador, Venezuela, Costa Rica e também Nicarágua simplesmente abandonaram seus lugares logo quando Temer começou a discursar. Representantes de Bolívia e Cuba sequer entraram no salão para ouvir o discurso de Temer. As delegações desses países consideram ilegítima a forma como a ex-presidente Dilma Rousseff foi destituída. Em seu discurso, Michel Temer fez questão de dizer que o processo de impeachment seguiu estritamente a Constituição do país. Cerca de 100 pessoas morrem todos os dias no trânsito das cidades brasileiras. E para diminuir essa triste estatística, uma campanha nacional tenta conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. O dia começa e os acidentes se multiplicam pelas avenidas de São Paulo. É assim também nas outras grandes cidades do país? Caótico, né? Se o trânsito é caótico e perigoso, a gente sabe de quem é a culpa. Acho que é do condutor mesmo. Exemplos não faltam. A imprudência vai de carona na caçamba deste veículo. Aqui, o problema é que 5 crianças dividem o banco de trás. E esse motorista de guincho? Ele tenta mudar de faixa sem sinalizar e quase provoca uma batida. Mas o que dizer da mistura já tão falada de álcool e volante? Eles conversam e bebem cerveja. Momentos depois, agindo naturalmente, vão embora de carro. Desrespeito à sinalização, embriaguez ao volante e excesso de velocidade estão no topo da lista dos principais causadores de acidentes de trânsito. Mais de 95% deles acontecem por imprudência dos motoristas. Em todo o Brasil, são cerca de 100 mortes por dia em acidentes. Eu preciso investir em educação e fiscalização. Enquanto eu não fizer isso, eu vou estar sempre correndo atrás, né? As pessoas sendo multadas, criando-se uma revolta e isto vai fazer com que os acidentes continuem acontecendo. Uma das metas da Semana Nacional do Trânsito, que começou neste domingo, é reduzir o número de vítimas. Não importa como você ande, o caminho é um só. Respeitar os limites e mudar a consciência. Tem que rever os conceitos. Com certeza, mudar essa consciência, evitar acidentes, mas o que muita gente não consegue se livrar, infelizmente, é do trânsito. Temos uma pesquisa hoje com dados assustadores. O paulistano, por exemplo, passa por ano o equivalente a 1 mês e meio parado no trânsito. A média faz parte de um levantamento do Ibope a pedido da Rede Nossa São Paulo. A pesquisa sobre mobilidade urbana mostra que um morador da capital perde 45 dias a cada ano para fazer todos os deslocamentos diários, como ir e voltar do trabalho, ir e voltar do hospital ou da academia, deixar e buscar os filhos na escola. Ou seja, mais do que o tempo que você geralmente tem de férias por ano, é o que você passa nesses deslocamentos. Exatamente, 1 mês e meio. E o tempo médio gasto no trânsito por dia para realizar a totalidade desses deslocamentos aumentou 20 minutos entre o ano passado e este ano. Em 2016, portanto, até agora, ficou em 2 horas e 58 minutos, ante 2 horas e 38 minutos do resultado anterior. Entre os
os que usam carro, todos ou quase todos os dias, a média ficou em 1 hora e 59 minutos. Entre os usuários de transporte público, a maior, 2 horas e 12 minutos, sem contar que boa parte desse tempo acaba sendo, infelizmente, de espera. A gente teve vários relatos aqui na edição da manhã de gente que fica 1 hora e meia no ponto de ônibus esperando que o coletivo passe. Imagine só. É muito tempo desperdiçado. Diante desse cenário todo, estendemos para você a pergunta da enquete. Na cidade onde mora, você perde muito tempo no trânsito? Vote sim ou não nas nossas redes sociais. Entre agora no Facebook, no Twitter, vote com a hashtag LinkRecordNews. Você também pode manifestar o que pensa usando a mesma hashtag nas redes ou pelo nosso WhatsApp. O número a gente vai colocar aí para você salvar no seu celular. É 11 95307 1851. Vamos começar a conhecer sua opinião a partir de agora. Vamos lá, a primeira opinião que aparece na tela, vamos ver de onde vem. Lembrando que é muito fácil participar, basta colocar 11 95307 1851. O José Onofre, de Franca, interior de São Paulo, terra dos calçados, coloca aí. Aqui o trânsito também é ruim, falta conscientização dos usuários e respeito ao trânsito. Reclamação registrada aqui, José, obrigada. Vamos agora para a Adriana, de Salvador, capital baiana, e diz o seguinte: aqui está cada vez mais difícil sair de carro. Uma viagem que levaria 10 minutos, hoje levamos em média 1 hora a qualquer momento do dia. Na hora de pico, isso é bem pior. Imagina isso, Lidiane, de 10 minutos passar para 1 hora é um verdadeiro absurdo, viu? Obrigado, Adriana. Está aqui registrada a reclamação. Lembrando que você pode ainda interagir conosco, votar também no tema da nossa enquete. Até o final desta edição, o resultado oficial para você e mais momentos de interatividade. E já que estamos falando sobre deslocamento, atenção, porque pedras e pedaços de madeira espalhados na rodovia Fernão Dias estão assustando os motoristas. A estratégia dos criminosos é estourar os pneus dos carros e, com isso, forçar a parada dos motoristas para depois roubar as vítimas. O vídeo que está circulando nas redes sociais foi gravado por um cliente do posto de gasolina. São vários carros parados pelo mesmo motivo. O pneu furado que os ladrões estão jogando pedra na rua, na avenida, eles jogam aqui na Fernão Dias. Fura os pneus para assaltar os outros. E tinha uma mulher sendo assaltada lá. É a estratégia dos bandidos para forçar a parada do motorista e aí fazer o assalto. Quem consegue dirigir até o posto, mesmo com os pneus estourados, geralmente chega muito assustado. Às vezes tem muita gente que chega em choque aí, pensando que as pessoas que jogou a pedra estão atrás deles. E é isso. O negócio é complicado. É assim, o certo é não parar, né? Estourou o pneu, vem embora. Mesmo que fica na lata, vem embora. Não para, não. O vídeo foi gravado no quilômetro 88 da rodovia Fernão Dias, no limite entre Guarulhos e São Paulo. O ponto onde os criminosos atacam fica perto dessa comunidade do Jaçanã, zona norte da capital. Na manhã desta terça-feira, nós flagramos pedras e pedaços de madeira com pregos retorcidos deixados nas encostas da pista. Um pouquinho mais para cima ali do posto, tem bastante gente que já reclamou desse negócio de pedra na rua. De ladrão que joga pedra, o carro bate e encosta, nessa que a pessoa encosta para ver, os caras abordam. O problema já é antigo nas rodovias de São Paulo e parece bem complicado de resolver. Os motoristas dizem que não tem como escapar. Ou as pedras ficam espalhadas por toda a pista ou são atiradas do alto das passarelas. Vários alertas estão circulando nas redes sociais. Os motoristas avisam sobre as pedras e os pedaços de ferro retorcidos, chamados miguelitos, que são jogados na rodovia Fernão Dias. A Polícia Rodoviária Federal reconhece que o problema é de difícil solução. Após a divulgação do vídeo, o número de equipes de patrulhamento aumentou. Agora são 5 viaturas rodando pelo trecho mais crítico da Fernão Dias, entre os quilômetros 88 e 97. A gente costuma dizer, as pessoas que estão morando ali naquelas comunidades carentes às margens da rodovia, que servem de esconderijo para esses criminosos, aquelas pessoas não moram lá porque querem, né? Não é uma situação boa de morar ali. Então, todas aquelas pessoas que acabam morando ali, aqueles jovens que acabam partindo para o crime, essa ida para o crime acontece porque a sociedade em geral falhou. Então, realmente é uma situação muito complexa, ela não é só criminal, ela é social principalmente. A orientação é trafegar dentro do limite de velocidade e, caso seja vítima das pedras, continuar dirigindo até um local seguro. Os motoristas que não têm uma alternativa de caminho vivem com medo
e estão indignados. Muito difícil desviar. Seria o certo não parar, mas como às vezes é uma pedra muito grande, às vezes eles jogam de cima de viaduto, então é complicado. Todo dia, se for olhar ali, você vai ver um monte de pedras que tem lá e eles jogam mesmo. Eu tenho um posto da empresa que eu trabalho lá, é direto. Eu dei sorte ainda, porque graças a Deus até agora não aconteceu, mas acontece. A que ponto chegamos? As pessoas agradecendo por não terem sido atingidas por essas pedras e pedaços de madeira. A concessionária que administra a pista informa que realiza monitoramento 24 horas por meio de câmeras e viaturas de inspeção de tráfego. Informa ainda que em qualquer ação suspeita, a polícia rodoviária é chamada imediatamente. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. E você vai ver a seguir. Após protestos, Câmara retira de pauta o projeto que poderia perdoar quem fez uso de contribuições ilegais nas eleições anteriores. E ainda, boa notícia para a saúde, porque os pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolvem um medicamento inovador para combater a hipertensão. Os detalhes em instantes aqui no Link Record News. Até já. 3 horas da tarde, mais 22 minutos, estamos de volta ao vivo com o Link Record News. E os destaques internacionais. Barack Obama fez seu último discurso como presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Obama reafirmou o compromisso do país em não ampliar o arsenal nuclear. Falou da importância do combate a epidemias como as do Zika vírus e Ebola. Ele também falou que é preciso insistir no apoio aos refugiados e abrir nossos corações ao tema. O presidente disse sobre a importância de deter as mudanças climáticas. Além disso, listou algumas realizações recentes no campo internacional, como a democratização de Myanmar, a aproximação com Cuba e o processo de paz na Colômbia. E agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami, com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá. No turismo, comportamento, economia e também na saúde. E para isso, seguimos ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tininha, ótima tarde para você. Pela paisagem, eu acho que o tempo devia estar diferente já por aí, não? Olha, boa tarde para vocês. Você tem razão, Lidiane. Boa tarde, Kleber, também, todos do Link Record News. A gente tem a chegada do outono aqui na quinta-feira, mas o calor ainda não foi embora. A gente ainda está naquele clima de verão, ou seja, muito sol, muito calor e no fim da tarde, pancadas de chuva. Inclusive, eu estou falando com vocês agora, é que vocês não estão vendo, mas aqui na minha frente o céu está completamente carregado e a gente deve ter chuva forte já nos próximos minutos. Agora, vocês sabem, eu não sei nem se está dando para ouvir o barulho de trovoada agora nesse momento, mas enfim, o fato é, com esse calor enorme que tem agora, que está acontecendo, continua aqui na Flórida, muita gente tem ido para a praia, muita gente fez isso, inclusive no fim de semana, até eu fui para a praia aproveitar esse calorão. Agora, muitos banhistas se depararam com ataque de tubarões no fim de semana. Vamos ver. Foram registrados 9 ataques entre sábado e domingo. Esses ataques aconteceram em praias vizinhas no nordeste da Flórida. Em Daytona Beach, 3 pessoas foram atacadas por tubarões e levadas ao hospital com ferimentos nos pés e tornozelo. 2 eram mulheres. 3 surfistas foram mordidos por tubarões em Ponce Inlet. Um deles precisou fazer uma cirurgia e passa bem. Em New Smyrna Beach, foram mais 3 vítimas que surfavam no mar. Uma delas, um jovem de 16 anos. Muitos tubarões se aproximam da costa no verão para reprodução. A região que compreende estas 3 praias é rota de uma grande variedade de peixes, especialmente tainhas. Por isso, também atrai tubarões. New Smyrna Beach tem o maior número de ataques de tubarão por ano no mundo inteiro. Mas, apesar das ocorrências com tubarões cabeça chata no local, a praia nunca registrou mortes, apenas ferimentos. Ainda assim, após os ataques do fim de semana, a praia foi interditada. Aqui na Flórida, uma outra pessoa acabou sendo prejudicada. Teve a perna machucada por causa de um aparelho de celular. Um novo modelo tem prejudicado muitas pessoas, provocando explosões aqui nos Estados Unidos. Vamos ver.
Um homem de Palm Beach, na Flórida, entrou com a primeira ação judicial contra a empresa sul-coreana Samsung. Jonathan Strobel alega no processo que seu celular estava no bolso quando explodiu, causando graves queimaduras em sua perna. A ação pede uma indenização de cerca de R$50 mil. O caso de Jonathan se junta de vários outros consumidores do novo smartphone Note 7, lançado no início do mês, que tem causado explosões por causa de um defeito na bateria. A Samsung já recebeu mais de 90 relatórios de acidentes provocados pelo seu produto, com 26 pessoas feridas e vários outros relatos de danos a residências e carros, como deste outro homem na Flórida, que teve seu carro totalmente destruído após uma explosão causada pelo celular. A câmera de segurança desta loja registra o momento em que o celular de uma cliente explode dentro da bolsa dela. Quase 1 milhão de smartphones deste modelo foram vendidos nos Estados Unidos. Os consumidores estão sendo orientados a devolver o celular no local da compra para reembolso ou um novo aparelho sem defeito. A empresa disse que aproximadamente 15% dos aparelhos foram devolvidos. Preocupante, hein, Tina? E vale lembrar que não faz muito tempo você mostrou pra gente também aquele skate motorizado que estava apresentando o mesmo defeito, explosões e que começaram inclusive aí na Flórida. Parece que o pessoal usa tanto a tecnologia que perde um pouco a noção dos cuidados, não é? É verdade, Kleber. Tem o seguinte, assim como aquele outro aparelho que a gente mostrou, tratava-se de um brinquedo, no caso desse celular também, é um problema na bateria, né? E a Samsung, inclusive, já avisou que está fazendo reembolso ou vão entregar novos aparelhos, mas o fato é que muita gente sabe disso e não está devolvendo o celular, achando que isso não pode acontecer com ela e, claro, colocando a própria vida em jogo. Pois é, muito cuidado nesse momento. Se a própria empresa pediu recall aí desses aparelhos e apontou o defeito, os consumidores têm que ficar atentos e, no mínimo, seguir essas normas de segurança. E os cuidados valem para qualquer aparelho que você deixa carregando. Não esqueça o aparelho lá, dê uma olhadinha de vez em quando, porque qualquer curto-circuito pode levar a uma explosão como essa em qualquer outro aparelho. Nesse momento também, eu acabo me resguardando, porque quando eu vejo muita tecnologia, eu prefiro esperar um pouquinho. As pessoas utilizarem, ter aquele tempo realmente de reconhecimento pelo mercado, para depois, então, me aventurar em comprar. Nesse caso, é o mais indicado, não, Tina? É verdade, não é sempre bom a gente saber de algum amigo, alguém que tenha usado, a gente procurar saber, porque tudo que se trata de tecnologia é verdade, tem muita coisa envolvida e quando se trata de um produto novo, principalmente, é necessário que a gente tenha muito cuidado para ver se funciona de verdade e principalmente se não vai causar nenhum dano. Tá ótimo, Tina. Bom trabalho para você. Boa ventania aí. A gente se vê quinta-feira. Até quinta, Tina. Obrigado. Uma boa tarde para vocês. Até quinta-feira. Tudo bem, chuvoso por lá, chuva que também já vem chegando aqui a São Paulo, como você sabe, teve a mudança de tempo. A gente aproveita para lembrar você que ao longo de toda essa edição do Link Record News, ali no seu canto esquerdo do vídeo, aparecem as janelas pop-ups, onde a Lidiane está apontando aqui, sempre trazendo para você informações da temperatura e das condições climáticas em todas as capitais brasileiras. Olha lá, Natal agora com 29 graus, calor imperando por lá. Em compensação, por aqui, as temperaturas não devem passar da casa dos 20 graus. São Paulo hoje, acho que nem isso atingiu realmente. O frio está intenso, tem essa mudança brusca. Então, guarda-chuva e um agasalho se você tiver para sair de casa nesse momento. Muito bem, do tempo para a política, a gente fala dos deputados que tentaram, mas não conseguiram votar um projeto que, na prática, iria anistiar o Caixa 2, que é a doação eleitoral não declarada à Justiça. E a repórter Vanessa Lima traz as informações direto da capital federal. De Brasília, fala Vanessa Lima. Olá, pessoal do Link Record News. Numa sessão muito tumultuada, alguns deputados fizeram uma manobra que, em princípio, parecia aumentar o rigor contra o uso do Caixa 2, com base numa proposta do Ministério Público Federal. Hoje, o político que faz uso do Caixa 2 pode ser punido por falsidade na prestação das contas e pegar pena de até 5 anos de prisão. O Ministério Público defende que os partidos políticos também sejam punidos, mas havia um ponto nebuloso na proposta. Alguns deputados insistiam numa emenda que anistiaria a prática de Caixa 2 em eleições passadas. Diante da polêmica, o projeto foi retirado da pauta. Voltamos ao estúdio da Record News.
Obrigado, Vanessa, pelas informações. Você viu que os deputados tentaram uma manobra aí na madrugada. Eles estão um tanto quanto esquecidos de que o povo está de olho. Esquecido também está o deputado Expedito Neto, que é do PSD de Rondônia e que queria convocar a artista plástica Tomi Otaki para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito da Lei Rouanet. Agora, o grande problema, o que ele esqueceu, é que Tomi Otaki morreu ano passado. Na última sexta-feira, o parlamentar, inclusive, colocou o nome de Tomi Otaki na lista exatamente de representantes de instituições que mais receberam recursos por meio desta lei de incentivo. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Com mais informações para você, entre elas, Angelina Jolie pede divórcio de Brad Pitt. Os detalhes logo depois do intervalo com a nossa colunista Débora Bresser. Até já. Ajuste os ponteiros com a gente, 3 horas 39 minutos pelo horário de Brasília, Link Record News de volta. De volta com um alerta para você que é pai, para você que é mãe. Pode parecer fácil, mas a maioria erra na hora de dosar remédios para crianças e adolescentes. Uma pesquisa feita por norte-americanos apontou que 80% dos pais não acertam na quantidade, Lidiane. 4 em cada 5 pais não acertam a dose na hora de usar os copos medidores de remédio. E pior, 21% cometem erros considerados graves, que podem colocar uma criança em risco. Esse é o resultado de uma pesquisa com 2.100 pais e mães divulgada pela Academia Americana de Pediatria. É que a marcação é fina no pote transparente. Dependendo da posição, é fácil colocar mais ou menos medicamento. Principalmente bebezinho pequeno, que a dose já é mínima. Se você erra um pouquinho, você pode praticamente dobrar a dose. Pode ter náusea, pode ter vômito, pode precisar ficar internada. Então, pode ter algum dano para fígado, para rim. Então, dependendo do tipo de exagero na dose ou se deu dose a menos, também não vai tratar o que precisa ser tratado. A velha medida da colher, então, é ainda pior. Segundo o estudo, as colheres foram as campeãs de erros na hora de medir as dosagens. Tome cuidado também com os antibióticos que vêm em pó para dissolver em água. Nesse tipo de frasco tem uma marcação, tá? Para preencher com água filtrada e aí chacoalhar até misturar. E aí dessa mistura é que vai puxar os ml que o pediatra prescreveu. A conclusão do estudo foi uma só. O ideal é usar uma seringa na hora de dosar os remédios. É só puxar o êmbolo e colocar a quantidade de mililitros indicada na receita. A aplicação deve ser próxima da garganta e aos poucos, para a criança não engasgar. Aqui não vale pecar pelo excesso. É melhor errar para menos do que para mais. Com base no estudo americano, a Sociedade Brasileira de Pediatria vai pedir aos médicos que orientem melhor os pais sobre os cuidados na dosagem dos remédios. Antes, Bruna preferia dar injeção a medicar as crianças, de tanto que dava trabalho. Hoje, com o 3º filho, já é experiente e sabe o segredo que evita cara feia e doses erradas. Antes de colocar na boca, ele já estava cuspindo. E aí com a seringa já vai direto. Não dá tempo deles cuspirem o remédio. Vinheta animada na tela, então é hora da gente convidar a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde. Parece que quem não se separou esse ano que atire a primeira pedra? Pois é, olha, 2006, Lidiane, Clébio não está poupando ninguém, especialmente os casais mais antigos, longevos do show business, que essas pessoas nunca imaginavam. Os mais admirados, né? Pois é, então depois de algumas das separações aí bombásticas, quando a gente achava que já estava suficiente, eis que a Angelina Jolie pediu o divórcio do Brad Pitt, segundo os sites internacionais, já confirmada essa informação por uma entrevista que foi dada para o Telegraph. Ela pediu divórcio nessa segunda-feira, ontem, e hoje que veio a notícia. E, segundo as informações preliminares, o que foi alegado foi que ela estava tendo divergências com ele com relação à criação dos filhos. Que são muitos também, né? São 6 filhos, então não é difícil ter divergência na criação dessa criançada toda. Acontece que esta é a informação que está sendo veiculada de uma forma mais oficial. No entanto, a Page Six, que é uma página lá de um jornal americano, ela garante que o problema todo foi
um caso extraconjugal que o Brad Pitt teria tido com uma atriz, a Marion Cotillard, que é a que fez o Piaf, Edith Piaf. Ela ganhou um Oscar pelo Piaf. Olha ela aí. Pois é, parece que ela que teve um romance com o Brad Pitt durante as filmagens do Aliados. Lá A história se repetindo, Débora Bresser? Pois é. E aí, imagina... Brad Pitt é reincidente? Pois é, tá parecendo que sim. E aí, as redes sociais vieram abaixo com essa história, porque, assim, lotaram de gifs e de memes da Jennifer Aniston. Por quê? Na época em que o Brad era casado com a Jennifer Aniston, ele fez um filme com a Angelina Jolie, o Mrs. Smith, e teriam se conhecido ali e, né, teoricamente, a Angelina teria falado que não ia ficar com ele porque ele era casado, mas, né, o que consta é que depois das filmagens desse filme, que foi onde eles se conheceram, Brad e Angelina, ele terminou o casamento de 5 anos com a Jennifer Aniston para ficar com a Angelina. Então, vamos ver agora como é que a Jennifer Aniston deve estar neste momento. Tem um gif bem especial, olha só. Olha aí, ó. Até que demorou, hein? Mas eu já sabia. Cara de satisfação. Hoje, então, assim, todo mundo brincou muito com isso. Como que a Jennifer estaria hoje? Quer dizer, já faz mais de 10 anos que ela se separou do Brad Pitt. É claro que isso é uma brincadeira. Acho que os fãs não superaram. Acho que os fãs tiveram mais dificuldade de superar essa separação que eles, né? Do que ela mesma, entendeu? Mas o fato é que as redes sociais hoje enlouqueceram com essa história. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 105 mil tweets só no Brasil. Nossa. Com a hashtag Angelina e Brad. E a Jennifer não fica atrás, ela já está com quase 85 mil tweets também. Olha só. Então, o negócio público dividido. O público, assim, mas enlouqueceu, entendeu? Agora também tem um outro casal, na verdade, que era casal, que acabou mobilizando também as atenções por um motivo agora bem mais triste e preocupante, né? O Jim Carrey e a ex-namorada. Pois é, e isso foi bastante sério, porque o ex-marido da ex-namorada do Jim Carrey, ele entrou com uma ação contra o Jim Carrey, acusando o ator de ter sido responsável pelas pílulas que a então namorada do Jim Carrey tomou e veio a falecer. E o Jim Carrey acabou se manifestando a respeito disso, dizendo que achou um absurdo essa história. Ele está falando que isso, né, estão explorando a morte da moça, a imagem dele, enfim. E ele realmente veio a público falar que ele poderia perfeitamente sentar com um advogado desse cara e tentar resolver isso, mas que ele acha importante deixar isso claro, mostrar que isso está acontecendo. Mas ele realmente disse que ele não vai tolerar isso. Por quê? Qual foi a questão? O que eles estão alegando é que ele teria comprado as drogas, comprado os medicamentos que foram usados por ela, e ela acabou tomando esses medicamentos e veio a falecer. Então, como se ele tivesse sido responsável... Facilitado o fato dela ter ingerido esses medicamentos e por ele ter conseguido comprar nessa acusação, ele teria comprado esses remédios, inclusive, num nome falso. Então, o negócio é bem grave, bem sério, mas ele realmente ele não fez uma defesa ainda no próprio processo. No processo, ele ainda não se manifestou. Ele, por enquanto, só veio a público e se disse chocado com essa atitude do ex-marido dessa moça, né, que era a namorada dele, que veio a falecer, se suicidou. Enfim, é uma coisa bastante séria, bastante grave. E agora vão ter que provar, né? Falaram isso, agora vão ter que provar. E ele está realmente bastante inconformado. Com certeza. Muito bem, vamos acompanhar esse caso. Tá certo, gente. Obrigada, Débora. Até amanhã. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo. Até mais, para você também. Gente, aproveita então para fazer uma rápida pausa aqui aos nossos apoiadores, mas a gente volta daqui a pouco com muito mais para você. Até já. Três horas e 54 minutos, estamos de volta com o Link Record News e a sua participação. Hoje o tema da nossa enquete é baseado então nos dados de uma pesquisa sobre mobilidade urbana. Os dados dessa pesquisa apontam que aqui em São Paulo, os moradores gastam em média 45 dias por ano no deslocamento diário. Perguntamos então se na cidade onde você mora, você também gasta muito tempo no trânsito. Votação encerrada neste momento, hora de conhecer o resultado oficial da enquete do dia.
Na tela você acompanha comigo o resultado da pergunta de hoje. 71% dos nossos internautas votaram que sim. Gastam muito tempo, então, com o trânsito no dia a dia. 29% responderam não. Agradecemos aqui a todas as mensagens e participações também. E agora vamos ver as opiniões que nós recebemos pelo WhatsApp na tela. Na tela aparece então a participação do Alberto de Mauá aqui na ABC Paulista. Ele diz assim: aumentou de forma espantosa o número de veículos nas ruas. No entanto, a estrutura para agilizar o trânsito e a sinalização ficam sempre a desejar. Obrigado, Alberto, por participar com a gente. Tem mais participação agora do Lucas, de Peruíbe, litoral de São Paulo. O trânsito na minha cidade é tranquilo. O ruim mesmo é o tempo que a gente fica parado à espera do ônibus na cidade. Cheguei a esperar no ponto 1 hora. Olha só, essa espera parado ali no ponto conta também como esse período de deslocamento, o que realmente é muito superior ao ideal. Acho que a espera é pior do que ficar dentro de um transporte. Pelo menos você está sentado aguardando em alguns casos, né? Em outros em pé também não é muito legal. Tiago Alves, de Manaus, diz o seguinte: aqui em Manaus o trânsito é muito pesado. São horas e muitos acidentes. 2 vítimas fatais em acidentes entre ontem e hoje. Tá certo, Tiago? Obrigado por participar com a gente. Tem agora o Jorge, do Pará, que coloca: aqui em Belém, depender do transporte coletivo é triste. Dependendo do horário, passa-se mais tempo em casa, trabalho, casa, do que propriamente só em casa. É verdade mesmo. Dependendo da situação, é isso que acontece. Vamos ver o André, de Jundiaí, interior de São Paulo, o que diz. Ele fala o seguinte: o trânsito aqui é muito ruim. Falta fiscalização, o transporte é horrível. Dependendo do local, ficamos mais de 1 hora no ponto, além da superlotação em horário de pico. Você está vendo que, além da superlotação, ainda tem a espera cansativa pelo transporte, né? É, período sofrido. O Carlos, de Maceió, Alagoas. Aqui em Maceió, esperamos o ônibus em média de 20 a 30 minutos nos dias úteis. Já nos finais de semana, o tempo vai de 30 a 45 minutos. Que canseira, hein, Carlos? Obrigada pela sua participação. É isso realmente que se refletiu aí na votação da nossa enquete. A maioria, então, perdendo muito tempo ainda nesse deslocamento diário, infelizmente. Obrigado a todos que participaram. Amanhã a gente tem mais enquete, mais um assunto para que você também opine conosco. Com isso, a gente encerra aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sugerir, além de participar dos assuntos para o nosso jornal. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Ótima tarde para você, até amanhã.